E aí, galera do Porco Mania, bem-vindos a mais um vídeo detonando a arbitragem brasileira, essa zona que adora ferrar o Palmeiras. Hoje vamos nessa loucura. Árbitros exaustos como Ramon Abate Abel apitando Cruzeiros Flamengo na quinta e São Paulo x Palmeiras no domingo. Corre 12 quilômetros sem fisioterapia, mentalmente impossível. Na Copa do Mundo foi top, mas aqui, com CBF bagunçada, erra feio. CBF ignora investimento, prefere engordar salários de cartolas. Áudios do VAR, alívio pro Verdão, ruindade técnica, não conspiração. Clubes vetam árbitros tipo, não quero esse, ele ajuda o Palmeiras. Mas aqui somos clubistas, o porco merece justiça. Vamos analisar a crise, a nova gestão pode salvar. Inscreva-se, ative o sininho. Avante, palestra! Apitado um Cruzeiro e Flamengo que foi pesadíssimo no Maracanã. Ele apitou quinta-feira um Flamengo e Cruzeiro pesadíssimo, difícil. O Flamengo reclamou, o Cruzeiro reclamou, ele saiu de campo, não foi uma arbitragem que deixou os dois lados satisfeitos. Esse cara teve uma carga emocional. Vai ser também, não, né? Mas deixa eu só terminar qual é o meu raciocínio. Olha, esse cara saiu de campo pesado, com a carga emocional pesada, porque não foi um jogo simples, Flamengo e Cruzeiro. É um jogo muito grande, com muita coisa em jogo e com os dois lados reclamando. Esse cara, mentalmente, ele não está pronto para 2 dias depois estar no outro jogo. Não é só mentalmente, é fisicamente, cara. E aí, assim, fisicamente, você sabe quanto um árbitro corre desse hoje? cara tá... É o que eu falo, mais do que muito jogador. Mais do que muito jogador, é mais de 10, 12 quilômetros. Exatamente. Será que ele sai de um jogo, ele tem uma estrutura de fisioterapia, de tratamento... De recovery, precisa do recovery. É isso aí. Será que ele tem? Eu acho que assim, ele especificamente errou e errou feio. Mas ele ficou exposto em 2 jogos muito pesados, num intervalo de tempo muito curto. Sim, e digo mais. Assim, mentalmente é impossível um sujeito que vive esse tipo de pressão tá 2 dias pronto para viver um outro tipo de pressão. É impossível. E aí chegamos nessa loucura que quando você pergunta para o Palmeiras como o Palmeiras recebe a divulgação desses áudios que foram solicitados pelo São Paulo e o Palmeiras recebe com alívio. Porque eles mostram que é só ruindade mesmo. Diante de tanta fake news que começou a circular de teoria da conspiração, que o juiz se recusou a fazer a revisão, que poderia ter algo estranho, por isso que a CBF não divulgava o VAR, aí você ouve o diálogo e fala, cara, realmente a gente tem uma crise técnica tremenda. E aí eu volto à matéria publicada em abril, pela revista Piauí, do ótimo repórter Alan de Abreu, que mostrava lá em abril que o então presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, recebeu uma proposta de investimento em arbitragem. Do Wilson Seneme. Exato. Que era o presidente da comissão de arbitragem. De construção de um CT. Precisava aumentar o salário dos presidentes de federação para se reeleger, Exato. né? E ele preferiu, Graças ele a à Deus época, já sumiu, né, da CBF. presidente da CBF, Pelo amor de Mas Deus. os salários estão mantidos, É, o né? salário mantiveram. Eles Não tem as dúvidas disso. preferiu de 90 distribuir para dinheiro da 250, CBF. tá tudo Exatamente. mantido. Mantiveram tudo. para presidentes de federações, para si próprio, e deixou de investir um dinheiro que existia na entidade no aprimoramento dos árbitros. Então, está começando uma nova gestão na CBF. Eu acho que ela fará história. Também penso igual. Se olhar para esse momento tão delicado que a arbitragem vive e proteger os árbitros, profissionalizar os árbitros, investir... Se proteger também, né? Claro. Se protegendo os árbitros, está se protegendo CT, também. nisso que você falou, em treinamento, porque o UOL publicou nessa semana, juiz que apitou na Série A, cara, no fim de semana. Segunda-feira estava dando expediente em serralheria, que é o emprego dele. Né? O cara não pode depender do cachê. Não sabe se ele vai ser escalado todo jogo. Então, ele precisa ter um emprego. Então, assim, imagina a chance que essa gestão na CBF... Isso desde sempre, né? Não é Claro, novidade. Claro. Todos os ex-árbitros também tinham outra Mas você imagina, outra profissão, né? Hoje em dia você é permitido, antigamente era proibido, você era obrigado a ter uma segunda profissão. Hoje até você pode viver da arbitragem. Mas como é que o Ramon Abate Abel vai viver da arbitragem se nesse mês ele não tem cachê? Por exemplo, da CBF. Está proibido de apitar por tempo indeterminado. Não, proibido e largado. Largado. Tá largado, tá dentro de casa, é isso. Não pode sair de casa porque está recebendo ameaça. Onde ele vai treinar, onde ele vai se recuperar, onde ele vai fazer um tratamento mental para poder estar forte quando ele voltar. Claro, é isso, tudo tira do bolso E dele. digo mais, já que tá fora, né? Por que então não coloca o cara? Porque o cara não vai querer errar mais. Certo? O cara vai estar sob olhares de todos. Então coloca ele para jogar, para apitar uma Série B, pô. Coloca ele para apitar uma Série B, porque ele vai continuar com o cachê dele, vai diminuir, mas vai continuar com o cachê dele, vai continuar trabalhando. O que não pode é deixar o árbitro largado.
Sabe, assim, você imagina esse cara, tá no olho do furacão, tá largado, tá sem trabalhar agora. Você imagina como é que tá o mental desse cara, da família desse cara, né? Tudo influencia para uma situação ruim para ele. Então, os árbitros também são seres humanos. O erro foi grotesco? Foi, mas é um ser humano. Ele precisa de ajuda também para voltar e trabalhar, sabe? Tudo isso influencia. Mas hoje, sabe o que acontece, Felipe? Os clubes não ajudam também. Sabe por quê? Não tem as dúvidas Porque fala disso. assim, ó, esse aqui não, eu não quero esse. Eu não quero esse, eu não quero que apite. Os clubes chegam com pedidos à CBF, nem sei se ainda eu não tem quero isso, Roger, esse. O quê? Eu não sei se tem. Um monte ainda. Um monte. Se tem, tá errado, tá? Saberemos semana que vem. Tem, tá errado. Em Flamengo e Palmeiras. Mas o meu ponto, assim, o que eu acho é que, por exemplo, a gente tem um problema de liderança na arbitragem no Brasil. De liderança. Por quê? Porque o Ramon Abate Abel, ele era o árbitro brasileiro na Copa do Mundo de Clubes e fez uma boa Copa do Mundo. Foi candidato a apitar a final. Não houve nenhuma reclamação contra o Ramon Abate Abel lá nos Estados Unidos em relação às arbitragens dele na Copa do Mundo. Por que esse cara, quando vem pra cá, ele não consegue ser aquele mesmo árbitro daquele cenário lá? Ok, os atletas aqui reclamam mais, a gente sabe disso. O jogo aqui é muito mais pressionado, muito mais falado. Mas a gente tem uma questão de liderança aqui. Esse cara não podia apitar quinta-feira o jogo que apitou, com a carga emocional que foi, e menos de 48 horas depois, ou 60 e poucas horas depois, tá no Morumbi apitando outro jogo desse tamanho. Não pode. Não pode, assim. É humanamente impossível. O cara não aguenta, ele vai sucumbir. E aí, infelizmente, sucumbiu da pior maneira possível, com um erro clamoroso. Eu concordo com vocês, quando você fala, você, Rizek, e você, Roger. O presidente da CBF, ele protegendo os árbitros, ele está se protegendo também. Claro. É uma forma dele se proteger também. E eu acho que ele tem de tudo para fazer história, sabe? Porque é o calendário, é o fair play financeiro, agora essa situação dos árbitros, ele tem tudo em mãos para poder fazer diferente do que outros fizeram. Ou sabe, não fizeram, né? Ou deixaram de fazer. Ele pega de um patamar tão baixo que o pouco que ele consiga fazer já agora, vai fazer uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. E só para deixar claro aqui, com tudo isso que a gente está pedindo para os árbitros, né? Estrutura, tratamento mental, tratamento físico, treinamento físico, tratamento de recuperação, tratamento médico, não vão acabar com os erros. Os erros vão acontecer, é do ser humano. Mas você vai diminuir muito a margem do erro, né? E principalmente os erros absurdos. Esses sim é que tem que terminar. Agora, a falta do Canóbio ontem, se foi, se não foi, isso é interpretação. Aí é o VAR que não tem que entrar. Perfeito. Mas a gente vai diminuir demais a margem de erro, né? O erro vai acontecer, mas a margem ela vai diminuir demais. A gente não vai ficar discutindo aqui toda semana ou todo meio de semana a arbitragem. 2 horas de programa, a gente está falando 1 hora e meia de tira o prazer de ver jogo. É chato, né? E aí, porquinhos do Porco Mania, acabamos de ver esse vídeo bombástico sobre a arbitragem brasileira, uma zona que sempre parece armada contra o Palmeiras. Como palmeirenses clubistas, a gente concorda total. O Ramon Abate foi massacrado com jogos pesados, tipo Cruzeiro e Flamengo, e depois o Choque Rei, correndo sem estrutura. Erro grotesco, mas humano. CBF largando o cara suspenso? Vergonha. Áudios do VAR aliviaram. Não é conspiração, é ruindade técnica pura. São Paulo pedindo para se iludir, hahaha. Edinaldo priorizando bolso de cartola em vez de profissionalizar? Absurdo. Árbitros em serralheria na segunda? Clubes vetando como donos? A nova gestão tem que investir urgente, proteger os juízes e diminuir erros absurdos. Opinião final. Se não arrumarem, o futebol continua sofrendo, mas a gente ri por último com mais títulos. Curte, compartilha. Até a próxima. Avante palestra!